Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe quando ele volta do campo: vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado: prepara-me o jantar, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo. Depois disso, tu poderás comer e beber? Será que vai agradecer ao empregado, porque fez o que ele havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei: somos servos inúteis. Fizemos o que devíamos fazer. Palavra da salvação. Queridos e amados irmãos, a liturgia da Palavra de Deus nos convida hoje a refletirmos, em primeiro lugar, sobre a nossa atitude diante do Senhor, nós que assumimos para a nossa vida o cristianismo, seguir ao Cristo, e seguir ao Cristo na verdadeira fé, naquela fé autêntica e genuína, católicos que somos, assumir o seguimento a Cristo como Ele nos deixou. E é muito prático no Evangelho de hoje a reflexão sobre o servo e o empregado. Como é que a gente interpreta o Evangelho de hoje? Somos servos inúteis. Em primeiro lugar, precisamos entender que existe um uso inadequado da palavra empregado, que é usada na liturgia de hoje. Se algum de vós tem um empregado, ora, quando escutamos esta palavra, pensamos em alguém que possui carteira de trabalho, direitos, 13º, férias remuneradas, seguem as exigências sociais. A gente imagina um empregado, a pessoa que tem direitos e deveres, obviamente, mas não é isso que a palavra de Deus quer falar hoje, porque no texto que nós ouvimos, a palavra empregado, doulos, que quer dizer escravo, é uma pessoa que é realmente propriedade de alguém, propriedade do seu senhor. Aqui, obviamente, nós não estamos falando de escravos como nós conhecemos no tempo da escravidão. A gente está falando de outro tipo também de escravidão. Existe uma profundidade nessa nomenclatura: escravo, empregado. Vejamos, Jesus é o nosso Senhor. Nós somos seus humildes servos de amor, ou seja, escravos livres, não é escravos presos, não. Nós estamos aqui porque nós amamos a Deus livremente. Nós decidimos seguir a Deus livremente, ninguém nos impôs. Pelo contrário, somos escravos, porém livres, porque por vontade própria decidimos seguir o cristianismo, decidimos seguir a Jesus, pertencemos a Deus, mas não é nada obrigado. Veja, os escravos eram vendidos, eram obrigados a fazer parte de uma fazenda, de um ambiente. A gente sabe que os grandes senhores feudais compravam os escravos. Veja bem, Deus pode ter nos comprado, mas de uma outra forma. O preço foi o seu sangue, derramou seu sangue
por nós, para que fôssemos livres. Aí a gente entende o evangelho de hoje de uma forma completamente diferente. Existe no evangelho um sentido totalmente diferente ao escravo, ao empregado. Podemos nos reunir em sindicatos, exigir direitos, inclusive protestar contra o nosso patrão. Se somos servos, não temos como protestar contra Deus, protestar contra nosso Senhor. Ele é o nosso Senhor. Ele tem direito na nossa vida, porque nós o escolhemos. Não foi Ele que nos comprou, aliás, Ele nos resgatou, e o preço foi o seu próprio sangue. E não podemos dizer que essa entrega a Jesus como escravos é uma radicalidade. Aliás, hoje em dia essa palavra radical na igreja gera inúmeras interpretações. Fulano é muito radical. Tem católicos que todo mundo é radical. O bom é aquele povo que escolhe o pecado, um dia acende uma vela para Deus, outro dia uma vela para o demônio. Aquele casal que é fingido na igreja e lá fora é uma briga danada. Parece que o importante é ser fingido. Se nós nos confessamos de 15 em 15, se nós vamos na missa todo dia, se nós não vamos em baladas e festas profanas para não prejudicar a nossa vida, fulano é muito radical. O que diria de Jesus? Porque Jesus exigiu a santidade. Nós, como cristãos, precisamos saber onde nós pisamos, com quem nós andamos, e não sair por aí fazendo da nossa vida qualquer escolha. A radicalidade está em obedecer a Deus. Somos escravos de Jesus, ou seja, a minha vida é do mestre. É no mestre que eu me espelho para o meu matrimônio, para gerar os meus filhos, para educar os meus filhos, para conviver com os meus empregados, funcionários. É a partir da Bíblia, é a partir da palavra de Deus que eu vou tratando as pessoas, porque eu sou servo do Senhor. Não se trata de exigir de Deus os nossos direitos, porque somos escravos dele, empregados. Nosso direito é amar a Deus. Não podemos exigir nada dele, aliás, ele já deu tudo por nós, tudo. Tudo que ele tinha, ele deu, a vida do seu próprio filho. Eu sei que muitas pessoas podem até ficarem indignadas. Eu não quero ser escravo de ninguém. Eu não quero pertencer a ninguém. Essa linguagem, obviamente, é uma linguagem social. Fulano não é meu escravo, fulano trabalha para mim, tem seus direitos. Nós não trabalhamos como escravos do Senhor. Somos filhos de Deus. Pertencemos a Ele no sentido cristão da palavra, no sentido que nós vamos morrer um dia e só nos resta o céu, a não ser que nós escolhamos outra coisa. Só tem duas opções a partir do evangelho de hoje, meus irmãos, caros ouvintes. Ou somos escravos de Satanás, tendo a ele como nosso Senhor, que no final ele vai destroçar a nossa vida. E olha, não é quando a gente morrer não, é ainda nesse mundo. Porque quando somos escravos do pecado, das escolhas de Satanás, ele nos envergonha ao ponto de nos humilhar, nos reduzir ao nada. Basta ouvir o exemplo da primeira leitura de hoje, que fala dos homens sem juízo. Então, quando a gente entrega a nossa vida para Satanás, é neste mundo que ele faz a festa e vai destruindo, tirando nossos bons sentimentos, nos escravizando nos vícios, nos erros, no pecado. Ou nós escolhemos
ser escravos de Satanás ou somos servos de Cristo. E, além do mais, sendo e tendo Ele como nosso único Senhor, único. O meu caminho é do Mestre, a minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, a minha casa é do meu Mestre, é do meu Senhor. Uma das grandes dificuldades que as pessoas têm, infelizmente, é aquela dificuldade de aceitar Deus em sua vida, no fato de que elas não querem pagar o preço de pertencer a Deus. Está pensando que é fácil pertencer a Deus? Não é. Tem muita gente enchendo a boca por aí dizendo que é católico, mequetrefe, de meia tigela, católico de superstição, católico apenas de palavra, e ainda tem a coragem de dizer: eu sou muito católico, vou em Aparecida do Norte uma vez ao ano. Que péssimo católico, que vive sem Jesus. Que católico é esse que vive sem Eucaristia? Que vive sem Jesus? Que não comunga, que não confessa? Que tipo de católico é a gente? Não é católico não, é outra coisa. Ser católico, ser de Cristo, precisamos pagar um preço. Qual é o preço? É sermos criticados pelas pessoas, é sermos chamados de carola, de rato de igreja, de bobo, e por aí vai. Paga um preço. Escolher as coisas de Deus e fugir das coisas do mundo, que até às vezes parecem mais apetitosas, mais gostosas. Escolher o caminho de Deus é sacrifício, é doação, é oblação, é uma oferta diária. Essa é a nossa escolha. Santa Águeda dizia: a suprema liberdade é estar a serviço de Cristo. Eu estou aqui porque eu sou livre, eu escolho a Cristo. Quando eu estava no seminário, estudando a Suma Teológica de São Tomás de Aquino, a gente entende de onde veio o mal a partir da Suma Teológica. E aí um aluno dizia: professor, mas Deus não podia ter nos criado sem liberdade? Poderia. Mas Deus nos criou com liberdade, para a gente escolher. Porque se Deus não tivesse nos dado liberdade, aí sim colocaríamos a culpa nele, de tudo que acontece. Não. Deus coloca diante de nós uma escolha, ou sermos escravos de Satanás, ou sermos escravos do Senhor. Tem dois caminhos. É uma escolha que a gente faz. É por isso que Ele nos deixa livres. Tem uma frase popular que diz: quem ama, deixa livre. Ele nos deixa livres, porque Ele nos ama. Obviamente que Ele quer o retorno desse amor, que deve ser nas nossas atitudes. E a atitude que devemos tomar em nossa vida é esta: sermos servos inúteis. Fizemos o que devíamos fazer, ou seja, escolher o Senhor. Hoje nós celebramos a memória de São Josafá, que é um exemplo luminoso, que clareia, que ilumina a nossa vida, que foi um servo, e olha que entregou-se completamente e totalmente a Jesus. E a gente sabe que o extremo da entrega é o martírio, e ele foi martirizado, derramou o seu sangue, porque ele sabia que Cristo era o Senhor da sua vida, e mesmo que morra, aquele que crê no Senhor não ficará na morte para sempre.
Vivendo ou morrendo, somos de Cristo. Essa é a certeza que nós devemos ter no nosso coração nesta missa de hoje. A certeza de pertencermos a Cristo. São Paulo disse: não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Esta é a nossa escolha. Peçamos então a intercessão de São Josafá, para que ele nos mostre o caminho que devemos trilhar, para um dia estarmos com ele na glória do céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.